Boa tarde a todos. Eu queria saber se os pecados mortais é para quem está debaixo da lei ou para quem conhece a palavra de Deus. Porque eu era da Assembleia e eu nunca fiquei sabendo que tinha pecados mortais, além do que é pecar contra o Espírito Santo. Esse eu sabia. Mas os outros eu não sabia. Aí eu queria que o irmão Lessoriano tirasse essa dúvida. Irmã, eu não entendi o início da declaração. Você disse se os pecados mortais são para conhecedores da lei ou o quê? Ou para quem está debaixo da lei. Okay. She wants to know if the sins to death are they for those who are under the law or for those who know the law? Because she, for a long time, was in the church where she goes, and she never heard about the sins to death aside from those that are blasphemy against the Holy Spirit. So that is something that she didn't learn until this moment, and so she thinks it's important to understand that. Irmã, a lei tem efeito, o poder da lei vai aplicar aos que está debaixo da lei, que entende a lei. Mesmo que você não está mesmo que você está debaixo da lei, mas por enquanto você não entende a lei, você pode pecar, mas não é para a morte, porque você ainda não entende a lei. Né? E não é justo e não é correto para dizer que somente os pecados contra o Espírito Santo são os pecados imperdoáveis, né? Tem mais pecados que pode ser considerado mortal ou imperdoável. Quando? Vamos ler 10:26 de Hebreus. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Claro, né? Se voluntariamente continuarmos no pecado, mesmo o pecado pequeno, né? Se você vai continuar como outros que beber, como? Irmão Edson? Os que bebem? Sim. Por outras pessoas, beber bebidas contra Deus, para eles é pecado menor, pecado pequeno, né? Ou apostar em jogo. Ano ba yung sugal, irmão Rodel? Jogos de aposta. Jogos de aposta? Ou jogos de azar. Outras pessoas, outros pastores, especialmente os batistas, os outros evangélicos, trata isso como pecado pequeno, né? Não importa para eles se os membros estão fazendo estas coisas, mas, biblicamente falando, mesmo um pecado menor ou pequeno pode ser pecado imperdoável. Se nós vamos voluntariamente continuar pecando. 1:14 de Tiago, vamos ler. Cada porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. O pecado, quando já está maduro, significa começou pequeno, né? Mas
Está acrescentando cada dia, cada mês, cada ano. Né? Produz a morte. Por isso o apóstolo Paulo diz em 10, se voluntariamente continuarmos ao pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Não inclui os membros das igrejas que não ensina plenamente a verdade. O que é plenamente ensinado é somente dízimo, é ofertas. Mas outras coisas que pode causar pecado grave, eles não ensinam. Por isso mesmo que você 50, 60 anos na igreja que não é correta, você não pode ser considerado debaixo da lei, porque você até agora não entende a lei plenamente. Mas a palavra é clara. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários de Deus. Por isso, irmã, mesmo que o pecado é pouco, se você vai continuar, não deixar isso, toda a vida você está bebendo, toda a vida, toda semana, todo fim de semana, bebendo. Cada semana você está embriagado 1 ou 2 dias, fim de semana. Você está cometendo pecado sem perdão. Entendeu, irmã Thaís? Sim, irmão. É porque onde eu estava antes, eles falavam que só existia um pecado que levava à morte, que era contra o Espírito Santo. E há pouco tempo que eu venho assistindo, que eu venho acompanhando, eu já aprendi muitas coisas que há muito tempo que eu tinha lá não sabia. Você não deve ser culpado, porque a culpa está nos professores de religião falsa, porque eles não plenamente ensinam a verdade que está na Bíblia. Você tem somente, você pode perder a esperança se você tem pleno conhecimento da verdade e depois voluntariamente continuar pecando. Mas, se você não tem conhecimento, porque o pastor não ensina, cometendo pecado, pode ser perdoado por Deus quando você aceita o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. And may God guide you, irmã Thaís. E que Deus guie você, irmã Thaís. Ok, graças a Deus.